Igreja Deus é Amor estaria envolvida em esquema de compra ilegal de rádios e TVs do governo federal. Empresas abertas em nome de laranjas são usadas frequentemente para comprar concessões de rádio e TV nas licitações públicas realizadas pelo governo federal, aponta levantamento inédito feito pela Folha. Por trás dessas empresas, há especuladores, igrejas e políticos, que, por diferentes razões, ocultaram sua participação nos negócios. Durante 3 meses, a reportagem analisou os casos de 91 empresas que estão entre as que obtiveram um maior número de concessões, entre 1997 e 2010. Dessas, 44 não funcionam nos endereços informados ao Ministério das Comunicações. Entre seus proprietários, constam, por exemplo, funcionários públicos, donas de casa, cabeleireira, enfermeiro, entre outros trabalhadores com renda incompatível com os valores pelos quais foram fechados os negócios. Alguns reconheceram à Folha que emprestaram seus nomes para que os reais proprietários não figurem nos registros oficiais. Nenhum, porém, admitiu ter recebido dinheiro em troca. Há muitas hipóteses para explicar o fato de os reais proprietários lançarem mão de laranjas em larga escala. Camuflar a origem dos recursos usados para adquirir as concessões e ocultar a movimentação financeira é um dos principais. As outras são evitar acusações de exploração política dos meios de comunicação e burlar a regra que impede que instituições como igrejas sejam donas de concessões. Não há informação oficial de quanto a venda das concessões públicas movimentou. De 1997 a 2010, o Ministério das Comunicações pôs à venda 1.872 concessões de rádio e 109 de TV. Licitações analisadas pela reportagem foram arrematadas por valores de até 24 milhões de reais. Também não existem dados oficiais atualizados sobre as licitações disponíveis para consulta. As informações do Ministério deixaram de ser atualizadas em 2006. Para chegar aos donos das empresas, a Folha cruzou informações fornecidas pelo governo com dados de juntas comerciais, cartórios, da Anatel e do Senado, que têm a atribuição de chancelar as concessões. Pessoas que admitiram ter emprestado seus nomes dizem que o fizeram por motivação religiosa ou para atender a amigos ou parentes. Donos, respectivamente, das Rádio 630 Limitada e Rádio 541 Limitada. João Carlos Marcolino, de São Paulo, e Domásio Pires de Andrade, de Osasco, disseram ter autorizado a Igreja Deus é Amor a registrar empresas em seus nomes para ajudar a disseminar o Evangelho. Políticos também podem estar por trás de empresas. O senador Romero Jucá, PMDB-RR, líder do governo no Senado, é apontado pelo sócio no papel da Paraviana Comunicações como o real dono da empresa, que comprou 2 rádios FM e uma TV em licitação pública. Em e-mail enviado à Folha, João Francisco Moura disse que emprestou o nome a pedido do amigo Geraldo Magela Rocha, ex-assessor e hoje desafeto de Jucá. Magela confirmou a versão. O senador foi procurado 4 vezes pela reportagem para responder à acusação, mas não se pronunciou. O radialista e ex-deputado estadual Paulo Serranos Borges, de Itumbiara, Goiás, registrou a Maricel Comunicações em nome da irmã e do cunhado. A empresa comprou 3 rádios e 2 TVs por R$12.700.000 em seguida, as revendeu. Borges disse apenas que usou o nome da irmã por já ter outras empresas em seu nome, sem dar mais explicações. E que revendeu as concessões por não ter dinheiro para montar as emissoras. Chama a atenção o fato de que algumas concessões são adquiridas com ágio de até 1000%. Empresários do setor ouvidos pela Folha dizem que as rádios não são economicamente viáveis pelos valores arrematados. O setor não tem uma explicação comum para esse fenômeno. A rádio de Bilac, SP, por exemplo, foi vendida por R$1.890.000 com 1.119% de ágio sobre o preço mínimo do edital. A empresa está registrada em nome de uma cabeleireira moradora de Itapecerica da Serra, São Paulo. Agora iremos ver a parte da matéria onde um membro da Igreja Deus é Amor foi entrevistado pela Folha de São Paulo. Esse membro foi usado como laranja pela liderança da igreja no esquema de compra de rádios, e tudo está abafado. Os pastores e a liderança da Deus é Amor estão escondendo mais esse escândalo dos membros, pois eles têm medo dos membros descobrirem e irem para outros ministérios.
Só dei o meu nome para a igreja arrumar emissoras, diz evangélico. O evangélico Domásio Pires de Andrade, 74, vive da pensão de um salário mínimo numa casa humilde em terreno público invadido. No papel, é sócio da empresa Rádio 541 Limitada. Com Antônio Ribeiro de Souza, ex-vice-presidente da Igreja Deus é Amor. A empresa comprou 4 rádios em Minas, por R$200 mil. Após trabalhar por 24 anos na igreja, Domásio foi demitido e aderiu à Igreja Evangélica Clamor dos Fiéis. A direção da Deus é Amor não quis falar sobre o registro de empresas em nome de fiéis. O senhor é dono da empresa Rádio 541 Limitada. Domásio Pires de Andrade, só dei meu nome para a igreja arrumar emissoras. Quem lhe pediu o nome? Domásio Pires de Andrade. A direção da igreja. O senhor tem recursos para pagar as concessões? Domásio Pires de Andrade. De jeito nenhum. De onde virá o dinheiro? Domásio Pires de Andrade. Disseram para eu não me preocupar. A igreja arca com toda a responsabilidade. O senhor sabe qual é a situação atual de sua empresa? Domásio Pires de Andrade. Não tenho ideia. Todos os documentos ficaram no departamento jurídico. O senhor vai reclamar a propriedade das rádios? Domásio Pires de Andrade. De maneira alguma. Dei minha palavra. Porque saiu da Deus é Amor. Domásio Pires de Andrade. Me mandaram embora há 5 anos, porque eu estava de idade velho. No início, eu vivi da ajuda dos meus amigos. Depois, fui para a Justiça do Trabalho. Na semana passada, eles me ofereceram R$3 mil, e aceitei. Comércio ilegal de rádio e TV funciona sem repressão. No rastro das licitações de venda de concessões de rádio e TV surgiu um mercado ilegal de emissoras que o governo, reconhecidamente, não reprime. Concessões recém-aprovadas pelo governo estão à venda abertamente em sites especializados na internet, contrariando a lei. A legislação só permite a transferência de controle de emissoras depois de 5 anos em funcionamento, e ainda assim com autorização do governo e do Congresso, que aprova cada concessão. Antes do prazo, só é permitida a transferência de 50% das cotas. Mas as concessões mudam de mãos por contratos de gaveta. O secretário de Serviços de Comunicação Eletrônica do Ministério das Comunicações, Genildo Lins de Albuquerque Neto, reconhece que não tem meios para coibir o comércio ilegal. Segundo ele, os contratos de gaveta devem ser investigados pela Polícia Federal e Ministério Público, assim como o uso de laranjas para a compra de concessões. Como a Folha revelou domingo dia 27/3/2011, os laranjas são usados para camuflar os reais donos de veículos de comunicação, em geral especuladores, políticos e igrejas. A Folha de São Paulo apurou que igrejas são os principais clientes desse mercado. Elas adquirem principalmente rádios em sites que trazem links do Ministério das Comunicações e da Anatel para dar aparência de legalidade. O site Radiodifusão e Negócios, por exemplo, anuncia a venda de uma rádio FM por montar em São Paulo por R$4.800.000. Emissoras educativas e retransmissoras de TV, distribuídas gratuitamente, também estão à venda em outros sites e por corretores autônomos. Os preços variam de acordo com o local. A venda é feita por meio de um contrato de transferência imediata de 50% do capital da empresa, e de direito de opção sobre os 50% restantes. Assim, o vendedor não pode recuar do compromisso com o comprador. Simultaneamente, o comprador recebe uma procuração que lhe dá poderes para responder pela empresa junto ao Ministério das Comunicações e à Anatel. Sem se identificar, a reportagem conversou com o vendedor, pelo celular, sobre o aluguel de rádios a igrejas. O contrato é assinado com pagamento adiantado de 2 meses de aluguel. A igreja fica com o comando total da rádio. É assim que funciona, disse o corretor. Observatório da Imprensa. Políticas de Radiodifusão IS 1519, CT 1670, ano 18, número 836. Por Elvira Lobato, em 29 de março de 2011 na edição 635. Repórter especial da Folha de São Paulo. E mais uma vez toda essa sujeira está abafada na Igreja Deus é Amor. Esse esquema de usar laranjas para compras de rádios, foi descoberto pela Folha de São Paulo em 2011.
E para os membros da Deus é Amor que gostam de mentir e dizer que isso é tudo armação para defamar a Santa e Imaculada Igreja do Senhor. Basta ir até a internet, pois está noticiado esse esquema em vários jornais. Vou deixar aqui os links de várias reportagens na internet provando para os mentirosos da Santa Igreja Deus é Amor que esse esquema criminoso foi e é praticado pela liderança da igreja mais santa do mundo, a Igreja Pentecostal Deus é Amor. Jornal G Notícias. Fonte: http://noticias.gospel+.com.br/igreja-deus-amor-ilegal-traço deus-amarelo-compra-ilegal-traço-devs-compras-traço-ilegal-traço-compra-traço-ilegal-traço-traço devs-compras-traço-ilegal-traço-devs-compras-traço-ilegal-traço-devs-compras-traço-ilegal-traço-devs-compras-traço-ilegal-traço http://www.folha.uol.com.br/fsp/poder/por2703201102.htm. Revista Veja. Fonte: http://veja.abril.com.br/blog/reinaldo/geral/laranjas-compram-radios-do-governo-federal. Jornal Congresso em Foco. Fonte: http://congresso-em-foco.uol.com.br/noticias-nós-laranja-do-governo-federal. Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês limpam o exterior do copo e do prato, mas por dentro eles estão cheios de ganância e cobiça! Fariseu cego! Limpe primeiro o interior do copo e do prato, para que o exterior também fique limpo! Ai de vocês, mestres da lei e fariseus, hipócritas! Vocês são como sepulcros caiados, bonitos por fora, mas por dentro estão cheios de ossos e de todo tipo de imundície. Assim são vocês. Por fora parecem justos ao povo, mas por dentro estão cheios de hipocrisia e maldade. Os sacerdotes são como assaltantes que esperam escondidos para roubar os outros. Na estrada que vai para Siquém, eles matam e cometem crimes horrorosos.